queda de uma única fronteira, as muralhas da cidade de Roma, jogou todo o mundo em 1000 anos de sombras e barbárie. O saque de Roma, em 400 d.C., realizado por visigodos liderados por Alarico, foi um dos principais eventos para a queda do Império Romano do Ocidente, que levou à Idade das Trevas. Como teria sido a história se Alarico, um visigodo que durante muito tempo foi aliado dos romanos, foi líder de uma tropa romana, não tivesse se tornado um traidor e se virado contra os romanos? Como vamos proteger as nossas fronteiras sem um Estado? Antes disso, quais serão as fronteiras do Ancapistão? Quando falamos em fronteiras, nos dias de hoje, a primeira preocupação que vem é quem vai impedir os muçulmanos de entrar, ou os mexicanos se você for do Texas. Individualismo é sobre você se preocupar com a sua propriedade. Você pode deixar entrar ou não na sua propriedade, mas não tem direito de ditar regras para o seu vizinho. Também é bom preocupar-se com as pessoas individualmente, não com grupos de pessoas como se todos os muçulmanos ou todos os mexicanos fossem a mesma coisa. Quem pensa em fronteira de países e agrupa pessoas em classificações étnicas são os socialistas. Se você está nessa situação, se você se sente assim, recomendo que deixe isso para lá. O socialismo já morreu, anarcocapitalismo é quem vai ditar as relações entre pessoas muito em breve. O anarcocapitalismo é algo tão normal e previsível, deriva tão naturalmente da psique humana, da forma como pensamos, que já existe hoje, em pleno funcionamento, em todo o mundo. Chama-se direito internacional. Se você observar como funcionam as relações entre países, verá que funcionam exatamente como descrevemos as relações entre pessoas nessa série de vídeos sobre a justiça no Ancapistão. Um país não é uma pessoa, mas é uma entidade similar, que pode atuar exatamente como uma pessoa. Países fazem acordos, fazem trocas, podem até se agredir exatamente como pessoas. Se encararmos cada país como uma pessoa, veremos que essas pessoas já vivem no Ancapistão. O senhor Brasil, o senhor Estados Unidos, a senhora França, não se submetem um ao outro. Nenhum deles tem que obedecer ninguém. Essas pessoas vivem no Ancapistão. É anarquia, porque não há um governo central coercitivo, não há um ordenamento jurídico único. Essas pessoas podem fazer acordos, podem participar de grupos como a ONU, mas não são obrigadas a isso. Não tem que pagar impostos também, embora ao aceitar fazer parte voluntariamente de um grupo, geralmente exista a contrapartida de pagamento de taxas. Você só paga quando assina voluntariamente um contrato explícito se comprometendo a isso. Sim, é anarcocapitalismo, não anarcocomunismo ou outra vertente de anarquismo, pois mesmo os países ditos comunistas, como a senhora Cuba, têm propriedade sobre o seu território e nem aceitam discutir isso. Todos sabem que, sem propriedade privada, não há convivência pacífica, devido ao problema da escassez. Veja o vídeo sobre a história do anarcocapitalismo. Não há uma lei internacional que o senhor Brasil tenha que seguir compulsoriamente. Mas lógico que a ética básica da não agressão permeia todas as relações. Um país que agrida outro é automaticamente visto como errado, mesmo sem ter uma lei dizendo isso. Além desse mínimo ético, para o bem da convivência pacífica, esses países assinam tratados internacionais, que são contratos, são leis privadas. Além disso, quando surgem conflitos, países árbitros são chamados para intermediar esses conflitos e criam-se assim jurisprudências, que são válidas para outro julgamento, ou seja, exatamente da forma que descrevi no vídeo O PNA é uma lei. Além disso, os países sabem que a convivência pacífica e a cooperação mútua requerem regras adicionais voluntárias. O senhor Brasil, a senhora Argentina, o senhor Paraguai e o senhor Uruguai assinaram voluntariamente um contrato chamado Mercosul, da mesma forma que no Ancapistão, Pacta Sunt Servanda, o contrato faz lei entre as partes. E como fazem quando surgem brigas entre vizinhos? Exatamente como falamos no vídeo Qual o Limite da Justiça Privada. Por exemplo, por volta do ano 1900, o senhor Brasil teve uma briga com a senhora Bolívia acerca de quem seria o proprietário de um pedaço de terra chamado Acre. Houveram ameaças, exércitos foram posicionados, mas como vizinhos, eles teriam que conviver com isso por muito tempo, acharam melhor resolver num tribunal privado. Buscaram uma terceira pessoa totalmente neutra para ser árbitro dessa disputa. O senhor Brasil sugeriu que o árbitro fosse a senhora Argentina,
mas a senhora Bolívia tinha brigas com a senhora Argentina e não aceitou. Então a senhora Bolívia sugeriu o senhor Estados Unidos. O senhor Brasil não aceitou porque o senhor Estados Unidos era dono de uma empresa de borracha que atuava na área em disputa e teria interesses próprios na questão. Então o senhor Brasil sugeriu a senhora Inglaterra, o que foi aceito pela senhora Bolívia, iniciando-se o processo. Ambas as partes pagaram uma taxa para a senhora Inglaterra, mostraram seus argumentos e evidências. Ao final, a senhora Inglaterra resolveu e forneceu uma sentença. O Acre ficaria com o senhor Brasil, em troca de um outro território que era do senhor Brasil e passou para a senhora Bolívia, e mais uma indenização em dinheiro que era bem vultosa à época. Como essas pessoas evitam crimes e agressões entre si? Exatamente como no vídeo Quem Precisa de Polícia. Autodefesa e policiamento ostensivo. Cada uma dessas pessoas tem armas, que chamam de forças armadas. Evitar crime se evita com autodefesa e policiamento, não com punição ou com cadeia. Mas e quando alguém resolve cometer crimes pela força? Existem dúzias de exemplos por aí. Vamos começar quando a senhora Áustria e a senhora Alemanha resolveram agredir diversas pessoas na chamada Primeira Grande Guerra. Ao final da guerra, houve um tribunal que as senhoras Áustria e Alemanha participaram. A sentença desse tribunal, chamado de Tratado de Versalhes, determinou a devolução de territórios e punição financeira, ou seja, indenização compensatória e punitiva. E quando a criminosa senhora Alemanha resolveu partir para uma nova agressão, agredir outros vizinhos com capacidade de autodefesa, ela foi literalmente morta em retaliação na chamada Segunda Grande Guerra. Essa é a ideia. Se encararmos cada país como uma pessoa, veremos que essas pessoas vivem no Ancapistan. Só precisamos agora encarar cada pessoa como seu próprio país soberano, para estarmos todos vivendo nessa nova era de liberdade. Não há nada de impossível aí. O Ancapistan já existe e já provou que funciona. Mas o fato de um Estado ser muito mais forte que uma pessoa coloca um problema. Quando o Ancapistan surgir em algum país, digamos, quando o Estado brasileiro acabar, o que impediria os estados vizinhos de invadir o território? Bom, nada. Uma boa milícia, por melhor que seja, não se compara a um exército organizado. A questão é que a queda do custo de informação e o amplo acesso à informação vão ser um fenômeno global. Países não vão cair um a um. Ao contrário, vão se enfraquecer todos à medida que não conseguem mais tributar cada vez uma gama maior de atividades econômicas. Ao final, no momento que o primeiro país efetivamente deixar de funcionar, os países vizinhos vão estar igualmente fracos, incapazes de tentar invadir alguém, mais preocupados em tentar manter o próprio funcionamento. Não vão deixar de existir totalmente, vão persistir como um símbolo, uma identidade regional, talvez até como uma seleção de futebol, mas não vão mais ter poder real, não vão mais poder forçar as leis ou oferecer qualquer tipo de controle sobre as pessoas. Vai ser como uma grande igreja católica. Você pode acreditar nas leis dela, pode pagar o dízimo, mas não é obrigado a isso. As pessoas vão se tornar soberanas, e isso, amigos, é a liberdade. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.